A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior e é com muita alegria que damos continuidade à leitura e comentários do livro de 1 Crônicas. Pois bem, ontem iniciamos falando sobre o último capítulo das genealogias e hoje daremos continuidade ao capítulo final dessas mesmas genealogias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, o capítulo 9, ele ocupa-se com a população do povo de Deus depois da sua volta do exílio em Babilônia, destacando assim a sua continuidade como Israel, ou seja, o Israel de Deus. Veremos agora a distribuição por grupos que ocupavam aquele território após o retorno. A primeira parte dos habitantes seria dos leigos, em Jerusalém, como está destacado no capítulo 9, versículo 3 até o versículo 9, assim como está lá em Neemias, capítulo 11 também. Lembrando sempre que faremos aqui várias comparações e menção a Neemias, capítulo 11. Representantes de 4 tribos são mencionados aqui no versículo 3. Em contraposição, 2 são mencionados em Neemias. Embora pareça não haver mais nenhuma informação sobre Efraim e Manassés, eles certamente são incluídos como representantes das 12 tribos do capítulo 2 ao capítulo de número 8, como nós já podemos ver, para indicar a crescente expansão e a unidade de Israel. Os descendentes de Judá, descritos no versículo 4 ao 6, são classificados de acordo com os 3 filhos do próprio Judá, que geraram filhos: Perez, versículo 4, Selá, versículo 5, e Zerá, versículo de número 6. Os nomes são os dos cabeças de família. Jeuel não é mencionado em Neemias, capítulo de número 11. Utai pode ser o mesmo que Ataias, de Neemias. Asaías provavelmente é o mesmo que Manasseias, em Neemias, capítulo 11. Embora as duas versões das genealogias judaicas mostrem alguma variação, a divergência é muito mais marcante no caso dos benjamitas, que começa ali no versículo 7 e vai até o versículo 9. Parece listar um cabeça líder da família e 4 outros oficiais. Ao passo que Crônicas tem 4 líderes, somente Salu é claramente comum, embora Rodavias, filho de Hassenua, versículo 7, possa ser o mesmo que Judá, filho de Hassenua, como destaca Neemias 11. Pois a diferença em hebraico entre as duas palavras é mínima, tanto para Judá quanto para Benjamim. Um pequeno aumento dos números da época de Neemias aparece agora em Crônicas. Olha a diferença. 956 benjamitas contra 928 descritos em Neemias, que já até explicamos sobre isso no áudio de ontem. A segunda divisão é dos sacerdotes em Jerusalém, que nós podemos ver ali no versículo 10 ao versículo de número 13, também lá em Neemias. Os números de 6 cabeças de famílias, como destaca o versículo 13, são dados a saber: Jedaias, Jeoiaribe e Jaquim. Azarias, no versículo 11, Adaías, no versículo 12, e Massei, no versículo 12. Esse Massei, ele é o mesmo que Amassei, em Números, versículo 11. Os primeiros 3 são antigas famílias tradicionais, que podemos e veremos ainda mais para frente em 1 Crônicas, ali no capítulo número 24. A segunda divisão é dos sacerdotes em Jerusalém, que está entre o versículo 10 e o versículo 13, que também está destacado lá em Neemias, no capítulo 11. Os nomes de 6 cabeças de famílias, destacados no versículo 13, são dados e são esses: Jedaias, Jeoiaribe, Jaquim, no versículo 10, Azarias, no versículo 11, Adaías, no versículo 12, assim também como Massaí, no versículo 12, e também podemos dizer que este é o mesmo que Amassaí, em Números, capítulo de número 11. Os primeiros 3 são antigas famílias tradicionais, descritas em 1 Crônicas 24 e Neemias, capítulo 12. E os 2 últimos pertencem às famílias de Passur e Imer, que juntos com Jedaias fizeram parte do primeiro grupo a retornar da Babilônia. Azarias
pertence aos Zadoquitas, a família dos sumos sacerdotes. E muito das mesmas árvores genealógicas é dado em 1 Crônicas, capítulo 6. Azarias provavelmente não é o mesmo que Seraías, em Números 11, visto que 1 Crônicas 6, versículo 14, os tratam de forma separadamente. A expressão encontrada, príncipe da casa de Deus, no versículo 11, pode ser um termo para sumo sacerdote. O número de sacerdotes cresceu substancialmente em comparação com o livro de Neemias. De 1.000, aqui em Crônicas, são 1.760, em Números 1.192. Mas é consideravelmente menor que os 4.289 que retornaram inicialmente da Babilônia. Como no caso do restante dos judeus, parece ter havido algum tipo de interrupção entre os sacerdotes para enfrentar o desafio de Neemias, de repovoar Jerusalém. A família de Arim, por exemplo, descrito em Esdras e em Neemias, não parece ter participado do processo de restauração. A queixa descrita do profeta Malaquias de que nem todos os sacerdotes levaram a sério suas obrigações parece também refletir aqui em Crônicas. O aumento do número significativo da lista de crônicas pode ser refletido na dupla recomendação desses sacerdotes como homens capazes, homens de conteúdo, que foram comissionados para o serviço ou ministério do templo. Bom, os levitas em Jerusalém, do versículo 14 ao versículo 16. Também está lá em Neemias. 7 nomes são dados contra 6 em Neemias, e com algumas variações. Provavelmente, eles estão divididos em 4 líderes, que recebem genealogias. São eles: Semaias, no versículo 14, Matanias, no versículo 15, a parte B, Obadias e Berequias, no versículo 16. E 3 assistentes que estão sem ancestrais nomeados a partir do versículo 15, a parte A. Essa separação é apoiada pela designação de Baquebuquias, que também pode ser chamado de Baquebacar, em Neemias. Esses são os músicos. Um fato apenas inusitado aqui, pela derivação de Matanias e Asaf, e Obadias e Geduntum. Seus ancestrais foram chefes do coral nos dias de Davi, e os líderes nessa lista conduziam o louvor de Israel nos tempos de Neemias. Berequias, que não é mencionado em Neemias 11, provavelmente também é um músico. O Netofatias, que vivia próximo a Belém, incluía muitos cantores, e a referência a Elcana pode estar ligada a Berequias, ou melhor dizendo, pode estar ligando, Berequias aos Emanitas, cujos descendentes não estão de outro modo incluídos entre os músicos pós-exílicos. Somente os asafitas parecem ter retornado inicialmente do exílio, de maneira que a presença de outros grupos aqui é um testemunho de um desejo crescente de ver os músicos completamente restabelecidos em seu grupo tradicional. Pois bem, apesar de termos tido bastante nomes um pouco diferentes, eu creio que os irmãos tenham visto como Deus é fantástico e como Deus queria restabelecer a adoração no meio do seu povo. Falaremos agora sobre os porteiros em Jerusalém. Temos, quando nós comparamos o capítulo de número 9 de Crônicas com Neemias 11, nós vamos ver que ele traz um acréscimo considerável em comparação à breve nota sobre os porteiros em Neemias. Ou seja, em Crônicas, eles vão receber um destaque muito maior do que em Neemias. O que nos leva a uma pergunta: por que de os porteiros receberem tanta atenção quanto todos os outros grupos da lista em Crônicas? Vamos então entender melhor sobre isso. A possibilidade é de que os porteiros exemplificavam de maneira particularmente clara o desejo do cronista de ver os levitas desempenharem um papel mais relevante e não apenas ser aqueles que são considerados esquecidos. Apesar deles terem sido um grupo bem pequeno, muitos parecem ter respondido ao chamado de viver em Jerusalém e na cidade do seu entorno.
Eles também eram os testemunhos vivos ao tema de Crônicas, do auxílio mútuo prestado entre os israelitas, como destaca o versículo 25. E eles demonstravam uma boa vontade real em assumir deveres extras. Vamos ver isso no versículo 26 ao 32. Essa última situação deve ter surgido por causa da escassez geral de levitas no Israel pós-exílico. Ou seja, sobrou muito serviço e tinha poucas pessoas. Mas o Senhor é perfeito, porque o Senhor redesignou muitas dessas tarefas e o Senhor abençoou para que a obra permanecesse. Aqui podemos tratar de 3 aspectos do serviço oficial ou ministerial dos porteiros. Primeiro dele, a autoridade. O versículo 17 ao 23 vai tratar exatamente desse tema. Suas lideranças, 24 ao 27, e seus trabalhos adicional do versículo 23 ao 32. Como ocorre muitas vezes em crônica, a questão da autoridade é resolvida por um apelo à tradição, tanto a genealogia quanto a questão espiritual. As 4 famílias que são assim destacadas aqui, somente duas ocorrem em Neemias. Traçam suas linhagens através de seus líderes, como podemos ver no versículo 17. Salum até Corá, ao líder original de um dos grupos coatitas, no versículo 32. De levitas, como nós já vimos no versículo 6. O papel da liderança de Salum é indicado por sua posição justa aos portões lestes, que no período pós-exílico era conhecido como o portão do rei. Essa era uma posição governamental muito importante, tanto quanto aquela que envolvia guardar as portas do próprio santuário. A instituição formal dos porteiros foi obra de Davi, como podemos ver no versículo 22. Quando Zacarias, filho de Messelemias, tinha estado no cargo, isso podemos ver no versículo 21. Mas igualmente importante, sua herança espiritual, representada aqui pelo sacerdote Finéias, no versículo 29, que dramaticamente defendera a santidade do santuário por Samuel, que evidentemente fora um porteiro em sua juventude. Como nós podemos ver em 1 Samuel capítulo 3, versículo 15, de que Samuel abria as portas do templo. Esse apelo ao passado também é apoiado pela linhagem remanescente do período mosaico. Tanto o acampamento quanto a tenda, o tabernáculo, ocorre 2 vezes. A entrada da tenda da congregação vem direto da história de Finéias. O fato de que o Senhor era com ele, como descreve o versículo 20, indica que o Senhor também estava com aqueles porteiros da época do cronista, que seguiam a mesma tradição viva do serviço divino. Eles tinham entrado em um posto de confiança, que traduz a palavra que também significa fidelidade e honestidade. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Os porteiros do templo do Senhor, que não apenas ficavam ali cuidando das portas, mas faziam muitas outras coisas. Recebe um destaque extraordinário. E não era qualquer um. Não era qualquer um. Precisava ser pessoas fiéis e honestas para que eles pudessem estar ali naquela posição do qual Deus tinha muito carinho e cuidado. Louvado seja Deus. Se pudermos hoje fazer uma comparação, ainda que um pouco longínqua, os nossos porteiros são uma bênção na organização, no cuidado, na segurança para com o trabalho das nossas congregações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e recebe tamanha importância como qualquer outra função do ofício na presença do nosso Deus. A questão principal que vale ser destacada aqui é que nos versículos 24 a 32, algum ou todos eles referem-se apenas aos porteiros ou aos levitas como um todo? Fica essa pergunta. Muitos comentaristas preferem que os versículos se refiram como um todo, dividindo a lista depois do versículo 23, do versículo 26a ou até mesmo do versículo 27. A base para isso é a frase lit, que significa eles eram levitas. No versículo 26b e o versículo 31 nós vamos encontrar esta mesma referência. A extensão dos deveres nos versículos 26 ao 32
mas na realidade os porteiros parecem estar na mente do compilador o tempo todo. Das 4 funções adicionais mencionadas, a de tesoureiro era tradicionalmente preenchida pelos próprios porteiros, como descreve 1 Crônicas 26:15. E a de vigia noturno também, versículo 26 ao 27 do capítulo 9. Não é inadequado ver dessa maneira. Certamente, as responsabilidades de cuidar dos equipamentos do templo também estavam atribuídas a eles, assim como o preparativo do ofício também, no versículo 29b ao 32. São inesperadas, mas esses ofícios também são atribuídos aos porteiros e aos seus parentes. Louvado seja Deus. Olha a importância desses homens, queridos. Olha o quanto que era extraordinário. Você consegue entender o porquê que Crônicas dá tanta importância para estes homens? Olha o tanto de ofício que eles tinham. Um mais importante do que o outro. Louvado seja Deus. Matias, no versículo 31, é o filho primogênito de Salum, o chefe dos porteiros, como nós podemos ver no versículo 17 e 19. E os coatitas, seus irmãos, no versículo 32. Incluía também a família de Salum, os coreaitas. O envolvimento dos porteiros em outras atividades, especialmente as questões financeiras, também ocorre em 2 Crônicas. Ou seja, é algo que fica muito claro para nós, a importância e a relevância deles, não só no aspecto de cuidado, de trato e de zelo pela obra do Senhor, como também pelas questões financeiras também na organização dessa parte de tesouraria. Bom, os 4 porteiros principais são destacados no versículo 24, 25, 26 e 27. Presumivelmente, são aqueles nomeados também no versículo 17. As portas do templo eram fechadas a cada noite, embora a chave não seja mencionada em nenhuma outra parte do Antigo Testamento. Pela manhã, era o momento de oração e sacrifício. Os versículos 28 e 29 referem-se inteiramente aos vasos do templo, ou podemos chamar de equipamentos, porque não tem nenhuma palavra, não tinha essa separação de mobília como nós temos hoje. Então, ou seja, essa parte de separação para mobílias é uma coisa mais moderna. Os versículos 30 e 32 tratam de certas responsabilidades especiais no preparo dos sacrifícios. A confecção de especiarias, no versículo 30, permaneceu uma prerrogativa sacerdotal. Mas os filhos de Salum assavam, por exemplo, os pães chatos, no versículo 31 nós podemos ver, ou pães da oferta. E os parentes mais próximos dos porteiros cuidavam dos pães da propiciação, no versículo 32. Louvado seja Deus. Meu irmão, que coisa extraordinária. Deus fez coisas fantásticas, mas fantásticas, e deu assim, funções e papéis extremamente cruciais e importantes para os porteiros do templo. Louvado seja Deus, né? Vamos falar sobre os músicos em Jerusalém. Versículo 33 especificamente. Vamos ler sobre o versículo de número 33 especificamente. Leia comigo. Destes foram também os cantores, cabeça dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos dos serviços, porque de dia e de noite estavam a seu cargo ocuparem-se naquela obra. Louvado seja Deus. Estes versículos, melhor dizendo, é quase idêntico ao versículo do capítulo 8, versículo 28. A única coisa aqui que é acrescentada é a palavra levitas. Ele forma uma inclusão com o versículo de número 3, ao retomar o tema da residência em Jerusalém, na primeira parte da lista. Embora os levitas não apareçam antes do versículo 14, seu caráter composto sugere que eles foram adaptados aqui no capítulo de número 8. Pois bem, vamos falar agora sobre a genealogia da família de Saul. Aqui em Crônicas vai do versículo 35 ao versículo 44. Mas também podemos achar também essa lista lá no capítulo 8, versículo 29 ao 40, como nós já destacamos. E são 2 listas idênticas, exatamente iguais. O motivo da repetição da lista parece estar em sua função diferenciada. Enquanto no capítulo 8 a ênfase estava no lugar da residência das 3 principais famílias benjamitas, aqui a genealogia de Saul ela é antecipada, ou melhor dizendo, ela antecipa o relato de seu reinado no capítulo 10. A prática do cronista de preferências por passagens e narrativas com listas adequadas estabelece um contraste fascinante aqui com a queda da dinastia de Saul.
visto que a genealogia continua por 12 gerações depois de Saul. O fato de sua dinastia ruir e seu reinado foi transferido a Davi não removeu o lugar de sua família na história israelita. Eles também viveram em Jerusalém e, embora nós não saibamos se isso continuou após o exílio, mesmo para eles havia sinal também de esperança. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Aqui está o nosso capítulo de número 9, onde destaca a questão final, a questão territorial das genealogias pós-exílicas. Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Retornaremos amanhã para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus.